Quem são as pessoas com deficiência visual? Nesse segundo vídeo, vamos conhecer quem são as pessoas com deficiência visual e como podemos fazer para identificar a tecnologia assistiva mais adequada para cada uma delas. Conhecer a definição de deficiência visual é muito importante para definir e aplicar as melhores práticas pedagógicas mediadas por tecnologias. Mas afinal, vamos entender quem são as pessoas com deficiência visual? A deficiência visual abrange basicamente dois grupos de pessoas com condições visuais distintas. Pessoas cegas, que são aquelas que possuem visão nula ou têm ainda alguma pequena percepção de luz, sem uso funcional da visão. E pessoas com baixa visão, que são aquelas que enxergam com bastante dificuldade, mesmo com o uso de óculos, lentes ou outros recursos. São três as principais definições que usamos para caracterizar a deficiência visual: a definição médica, a definição legal e a definição pedagógica. A definição médica é feita de acordo com a medição da acuidade do campo visual. Para que você entenda melhor, a acuidade visual é tudo aquilo que enxergamos a uma determinada distância. E o campo visual é a amplitude do alcance da visão. Basicamente, a baixa visão traz uma acuidade inferior a 30% com o melhor olho, com a melhor correção. Menos de 5% de acuidade visual já é considerado cegueira. Existem as pessoas com cegueira legal, que só percebem vultos, só conseguem contar dedos a uma curta distância e só mantêm percepção luminosa. E com cegueira total, que pressupõe perda completa de visão, sem qualquer percepção luminosa. Já a definição legal que usamos aqui no Brasil para a caracterização desse público está descrita nos decretos 3.298 de 1999 e no decreto 5.296 de 2004. No estado de São Paulo, também são consideradas pessoas com deficiência visual aquelas que possuem visão monocular, ou seja, que não enxerga de um único olho. Já a classificação pedagógica diz que cegueira é a perda total ou pouca capacidade de enxergar, necessitando de recursos específicos como leitura escrita em braille, por exemplo. A baixa visão como sendo comprometimento do funcionamento visual, mesmo com correção, necessitando de caracteres ampliados, lupas, contraste de cores e boa iluminação. No geral, pode-se então entender que a deficiência visual é definida como a perda total ou parcial da visão de causa congênita ou adquirida. As causas congênitas podem ser a amaurose congênita de Leber, malformações oculares, glaucoma congênito, catarata congênita. Já as causas adquiridas são provocadas geralmente por traumas oculares, catarata, degeneração de mácula, glaucoma, alterações retinianas relacionadas à hipertensão ou diabetes. Atualmente, estima-se que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda severa ou moderada de visão. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, OMS, e constam no recente documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil, de 2019, elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO. De maneira geral, podemos considerar que nos países em desenvolvimento, as principais causas da perda de visão são infecciosas, nutricionais, traumáticas e causadas por doenças como as cataratas. Nos países desenvolvidos, são mais importantes as causas genéticas e degenerativas. Há vários tipos de classificação da deficiência visual. De acordo com a intensidade da deficiência, temos a deficiência visual leve, moderada, profunda e severa, ou perda total da visão. De acordo com o comprometimento de campo visual, temos o comprometimento central, periférico ou sem alteração.
De acordo com a idade de início, a deficiência pode ser congênita ou adquirida. Se está associada a outro tipo, como surdez, por exemplo, a deficiência pode ser múltipla ou não. Compreender esses aspectos é importante porque a deficiência visual é um fenômeno muito complexo. Você pode ter na sua sala alunos completamente cegos, alunos com baixa visão que conseguem ler textos ampliados, alunos com baixa visão que se locomovem, mas não conseguem ler no quadro, por exemplo. A definição médica é necessária, mas não suficiente. É preciso conhecer as potencialidades e as limitações da condição visual do aluno, por meio da avaliação funcional da visão. Isso requer compreender as condições e os fatores sociais que levam à incapacidade e à dificuldade para realizar as tarefas simples. E quando essas tarefas tornam-se difíceis, entra em cena o que chamamos de tecnologia assistiva, como uma espécie de caminhos alternativos para o desenvolvimento e a conquista da autonomia para as pessoas com deficiência visual. Para explicar isso, Vygotsky, 2011, em seus estudos sobre defeitologia, nos conta que as pessoas com deficiência necessitam de caminhos alternativos para que possam compreender o reflexo do mundo externo no mundo interno, e assim terem acesso a toda a cultura produzida e acumulada pela humanidade, interagindo sem quaisquer prejuízos com o seu entorno. Assim é que a tecnologia assistiva aparece como um desses caminhos alternativos, capazes de transformar a maneira pela qual as pessoas com deficiência visual se relacionam com todo o aparato cultural disponível ao seu entorno, fazendo uso de esquemas sensoriais adaptados às diferentes condições. E agora que você já sabe quem são as pessoas com deficiência visual, vamos conversar um pouco lá no fórum? Aguardo você lá. Até já!